Oi gente, como vocês estão? Começando o vídeo aqui com o rostinho limpo, porque eu vou me maquiar e aproveitei para vir aqui conversar um pouco com vocês sobre um assunto que eu gosto muito de falar, que é a autoestima, principalmente nessa fase agora da gravidez. Como a gente sabe, a gravidez é um momento que vem muitas mudanças físicas, hormonais, emocionais, e não tem como negar que isso mexe muito com a nossa autoestima. Então eu vou aqui me maquiando e vou conversando com vocês. Eu já lavei o meu rosto com um mousse de limpeza e também já passei um hidratante. E agora eu vou começar os outros passos da maquiagem. Vou aplicar aqui um sérum anti-oleosidade, porque minha pele é bastante oleosa. E vou começar aqui conversando com vocês sobre o que é autoestima. Muitas vezes a gente pode acabar associando a autoestima só em relação à aparência, mas ela é muito mais do que isso. Tem a ver com a visão que a gente tem de si mesmo, sobre as nossas características, nossas habilidades, nossas capacidades e também, sobre a nossa aparência. Se você se considera uma pessoa bonita, interessante, inteligente, capaz, habilidosa, e essa visão ela é construída ao longo do tempo, desde a nossa infância, durante o nosso período ali de desenvolvimento também na adolescência. Então, tudo o que a gente vai vivendo durante essas fases acabam influenciando a forma como a gente vai construindo essa visão. E as relações que a gente tem com as pessoas à nossa volta é muito importante, justamente para ajudar a definir a forma como a gente vai conseguir construir essa autoimagem. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação na infância que acabou pesando em cima da autoestima de vocês, mas que pode ter contribuído para que vocês acabassem tendo uma visão mais disfuncional sobre vocês. Pode ser que você realmente não se ache bonita, pode ser que você não se ache uma pessoa interessante, que você não ache que é capaz de realizar coisas, capaz de conquistar coisas. Então tudo isso vai ter a ver com a autoestima. E é claro que isso também vai refletindo nos nossos relacionamentos, porque quando a gente não consegue se sentir bonita e interessante, a gente fica com essa visão de que outras pessoas também não vão achar beleza na gente, não vão se interessar pela pessoa que a gente é, e isso acaba prejudicando as nossas relações. E também acaba afetando outras áreas da nossa vida também. Porque se, por exemplo, você tem uma visão de si como uma pessoa que não é capaz, não tem habilidade, não tem características positivas que possam te ajudar a conquistar alguma coisa, você vai ter muito mais resistência para tentar coisas novas. Sabe, quando acontece assim da pessoa duvidar tanto de si mesma que ela nem tenta, porque já tem aquele pensamento de que não vai dar certo, que ela não vai conseguir, então nem vale a pena tentar. Então é muito complicado a gente conviver com essa sensação. É uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade desde a minha infância, e que eu trabalho muito isso em mim para conseguir de fato ter uma vida mais saudável, me orgulhar das minhas conquistas, porque senão a gente acaba nem reconhecendo as coisas que a gente fez ao longo da vida. Mesmo quando a gente tem várias conquistas, quando a gente consegue fazer coisas maravilhosas da nossa vida, quando a gente é admirada pelos outros, ainda assim a gente pode ter essa visão disfuncional, essa visão distorcida de que a gente não é bom o suficiente, que não merecemos ser amados. E é muito doloroso você conviver com essa sensação. Uma pessoa com baixa autoestima pode até ter dificuldade de aceitar elogios, porque acredita que as outras pessoas não estão sendo sinceras, estão falando só para agradar, então acaba desqualificando esses elogios porque não consegue acreditar neles, porque vai de frente com a visão que a pessoa construiu ao longo da vida. E aí, durante a fase da gravidez, que a gente está vivendo um turbilhão de emoções, de mudanças no corpo, acaba sendo um gatilho para surgir inseguranças
e afetar a sua autoestima. Mesmo para quem talvez nunca tenha tido muitas questões com autoestima, essa fase pode acabar levando você a ter muitas inseguranças com o corpo, né? Porque vai mudando muita coisa. Vai mudar o tamanho da barriga, a pessoa vai ganhando peso, o corpo pode inchar também. Então são muitos detalhes que vão sendo alterados durante essa fase. Algumas mudanças chegam mais rápidas do que outras, algumas são mais lentas, mas tudo isso acaba afetando a nossa percepção sobre o nosso corpo, sobre a nossa aparência, e não tem como negar que isso pode acabar prejudicando a nossa autoestima. E como é que a gente pode lidar com isso na prática? Importante a gente entender que a autoestima, né, como eu falei, não se resume só à aparência. Então a gente muitas vezes precisa investir num cuidado tanto interno quanto externo. Mas também não dá pra dizer que a aparência não importa, que a gente pode ficar desleixada, que a gente pode simplesmente não se cuidar, que vai ficar tudo bem. Porque, querendo ou não, a nossa aparência é uma parte importante da nossa autoestima. E não tem muito como fugir disso. Então é importante que a gente cuide de todas as áreas necessárias, tanto do nosso lado mais emocional, como também a gente vá trabalhando um pouco essa questão externa também. E durante essa fase é super importante que a gente tenha muita paciência com o processo da gravidez, que a gente seja compreensivos com a fase em que a gente está passando. Porque tem coisas que fogem muito do nosso controle e que são inevitáveis. A barriga vai crescer e a gente não tem como saber o tamanho que ela vai ficar, por exemplo. Outras partes do nosso corpo podem mudar também, podem sofrer mudanças, e isso vai muito além do nosso controle. E fora toda a questão também emocional. No início da gravidez, o meu autocuidado acabou ficando meio que em segundo plano, porque eu tava muito mal com os enjoos. Então, consegui fazer o básico, levantar da cama, trocar de roupa, escovar os dentes, prender o cabelo. Isso era pra mim já uma vitória, porque eu realmente não tava mais conseguindo nem fazer essas coisas mais básicas, porque eu ficava enjoada praticamente o dia todo e eu não tinha tempo, não tinha vontade pra fazer praticamente nada. Não tinha como eu ficar me preocupando em cuidar de mim, cuidar do meu externo, quando o meu lado mais emocional e o meu físico estavam passando por uma fase muito complicada, muito intensa. Então foi bem difícil lidar com isso, mas eu aprendi a respeitar esse momento e a ficar feliz pelas pequenas conquistas que eu ia fazendo ao longo do dia. Eu precisei fazer uma pausa no meu trabalho como psicóloga, porque os enjoos atrapalhavam muito e não tinha muito como eu conseguir fazer o meu trabalho enquanto eu estava ali sofrendo com os enjoos. Eu fui percebendo que a melhor coisa que eu podia fazer realmente era ter paciência e entender que aquela fase ali em algum momento ia passar. E passou. Depois que eu completei uns 3 meses e meio, os enjoos deram uma melhorada significativa e depois passaram quase que completamente. Hoje em dia eu ainda tenho um pouquinho de enjoo, mas nada como era no início. E aí, quando foi passando essa fase, eu já fui conseguindo me cuidar um pouquinho melhor. Outra coisa que eu acho muito importante que acontece em muitas situações é que a gente acaba se deixando de lado. E isso é algo que não deveríamos fazer. Durante essa fase é muito importante que você também se cuide, que você não pense só no bebê. Porque quando a gente tá bem, a gente consegue dar o nosso melhor para todo mundo. E se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer isso. Então pensar só em cuidar do bebê,
só em cuidar de outras pessoas e se deixar de lado durante essa fase, acaba sendo muito prejudicial. Você precisa entender que para você estar bem para o bebê, inclusive, você também precisa se cuidar, você também precisa se priorizar. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Não é ser egoísta pensar em você. E não significa que pensar em você é deixar o bebê de lado, é deixar outras coisas, outras pessoas da sua vida de lado. É simplesmente você dividir o seu tempo de uma forma saudável para que você consiga pensar tanto no bebê, quanto nas outras pessoas, quanto em você também. Você vai perceber que à medida que você estiver bem, as outras coisas na nossa vida vão fluindo de uma forma muito mais tranquila, muito melhor. Mais uma coisa super importante é que a gente não caia naquela ideia de que por estar grávida a gente pode fazer o que quiser, comer o que quiser, que não vai ter consequências, porque tem. Como eu falei, tem muita coisa que a gente não consegue controlar, que foge do nosso controle, mas tem muita coisa que a gente pode contribuir para melhorar. E a nossa saúde acaba ficando afetada durante a gravidez. Então, cuidar da nossa alimentação, por exemplo, é muito importante. Não adianta nada a gente ficar com essa ideia de que tudo bem, eu tô grávida, posso comer tudo que eu quiser, que isso não vai ter consequências. Porque vai. Mesmo eu tendo me esforçado um pouco mais, né, pra cuidar da alimentação durante essa fase, eu tô com diabetes gestacional. Por questões de genética e também da minha própria alimentação diante da gravidez. E acabou que eu tive que me forçar a cuidar mais da alimentação, ainda mais. E não é nada fácil fazer isso, mas é uma questão de necessidade, porque a diabetes gestacional traz muito risco para a gestação, para mim, para o bebê, para o momento do parto. Então não dá pra gente fechar os olhos para essas coisas que são extremamente necessárias e que a gente precisa fazer um esforço, por mais difícil que seja, para manter o controle. Outras coisas que a gente pode fazer também como forma de autocuidado é praticar exercício físico. Vai ajudar tanto na nossa saúde, como também ajuda com a questão do peso, da alimentação. Traz um bem-estar muito significativo. E é claro, tá tudo com orientação médica. Você precisa consultar o seu médico para saber se você pode fazer exercício, quais exercícios você pode fazer. Se você já praticava algum exercício antes, fica um pouquinho mais fácil. Mas se você era mais sedentária, então é legal a gente começar aos poucos, com cuidado e com bastante orientação de um médico, de um profissional da área, para poder realmente a gente ter uma noção melhor do que a gente pode, do que não pode fazer, para não colocar a nossa saúde em risco. Outras formas de autocuidado também podem ser incluídas aí na sua rotina. Coisas que você fazia antes, mas que por algum motivo parou. Ou coisas novas que você pode começar também a fazer. Você pode cuidar do seu cabelo, pode aprender a se maquiar, caso você não tenha muito esse costume. Você pode fazer skincare, cuidar da sua pele, praticar ações realmente, né, de autocuidado que caibam dentro da sua rotina. Pode ser que durante essa fase você esteja com um tempo mais corrido, se você trabalha fora, talvez seja um pouquinho mais complicado, né, encaixar essas atividades. Mas a gente pode usar aquela técnica dos 10 minutinhos milagrosos. É quando você separa 10 minutos do seu dia para se dedicar exclusivamente para esse momento de autocuidado. E aí nesses 10 minutos você vê o que se encaixa dentro do seu tempo, o que vai te beneficiar mais. Em 10 minutos você consegue talvez fazer uma maquiagem levinha, rapidinha para ir pro trabalho. Você consegue escolher que roupa você vai usar no dia seguinte, para ser uma roupinha mais confortável, mas também bonita. Você também consegue passar um hidratante na sua pele, consegue talvez tomar um banho rapidinho, mais relaxante.
consegue fazer um skincare, consegue dar um jeitinho no seu cabelo. E aí você vai vendo o que é mais interessante pra você e o que cabe dentro da sua rotina. Claro que se você tiver mais que esses 10 minutinhos pra se dedicar a esses autocuidados, vai ser ótimo. Mas se sua rotina for muito corrida, você tenta encaixar pelo menos esses 10 minutos no seu dia pra conseguir fazer isso. E se você tiver condições financeiras, é legal investir em roupas que sejam bonitas e confortáveis. É difícil a gente conseguir achar roupas, né, pra grávida especificamente, que sejam roupas que a gente consiga se sentir bem, mas que também prezem pelo conforto. Mas se você tiver condições pra fazer isso, é legal a gente fazer. Eu sei que muitas vezes fica aquele pensamento, né, que inclusive eu acabei tendo, de que não vale muito a pena a gente ficar gastando com roupa, porque muita coisa a gente não vai conseguir usar depois. Muita coisa vai acabar ficando perdida, mas assim, a gravidez dura muitos meses. Então vale a pena a gente investir em coisas que a gente vai se sentir bem, bonita vestindo. Mesmo que sejam roupas que depois a gente acabe não usando tudo. Eu tentei encontrar algumas peças quando eu fui fazer compras que dessem pra usar depois. Eu acho que nem todas eu vou conseguir, mas tem muitas roupas que dá pra usar depois da gravidez. Então dá pra tentar unir as duas coisas. É claro que nem tudo a gente vai conseguir usar depois, mas vale a pena a gente investir mesmo assim, para que a gente não passe esse período, que é um período longo, se sentindo mal, sem vontade de sair de casa, sem estar satisfeita com a nossa imagem no espelho, porque a gente não quis investir em roupas que fossem de acordo com o nosso estilo, que ficassem confortáveis no nosso corpo, e que também fossem roupas bonitas. Então fica aí a dica para trabalhar esses pensamentos de que não vale a pena investir nisso, porque vale sim, vai fazer uma diferença significativa na sua autoimagem. E se você, assim como eu, é uma pessoa que se cobra muito e que muitas vezes duvida da sua capacidade para conseguir fazer as coisas, tem dificuldade de reconhecer as suas qualidades, é interessante fazer um exercício de avaliar esses pensamentos que vão surgindo na nossa mente durante a gravidez, porque tem muitos momentos que às vezes eu fico pensando que pra ter dado uma acalmada na minha rotina, pra focar mais em autocuidado, né, dei uma pegando mais leve assim no trabalho, e muitas vezes eu fico com a sensação de que eu deveria me esforçar mais, eu deveria dedicar mais tempo ao trabalho, eu não tô fazendo nada muito útil na minha vida. São pensamentos disfuncionais e que a gente pode combater questionando esses pensamentos. Como assim você não tá fazendo nada de útil na vida se você tá gerando uma nova vida? Isso exige muito de mim. Minha energia fica comprometida. Meu humor também. A minha disposição. E não tem nada mais incrível nessa vida do que a gente estar gerando uma vida. E aí a gente começa a questionar esses pensamentos, porque são ideias que a gente carrega há muito tempo, né? Que pode estar sendo um pouco elevada durante a gestação, mas que não são coisas que estão surgindo de agora. São pensamentos que a gente já pode ter de antes mesmo da gestação e que a gente precisa questionar, porque eles não são pensamentos funcionais. Não são preocupações que nos ajudam a sermos pessoas melhores. Pelo contrário, muitas vezes são pensamentos que nos travam. Então, é legal a gente questionar isso. E também, se for possível, a gente fazer algumas mudanças na nossa rotina para aproveitar o nosso tempo de uma forma útil.
Como assim, né? Fazendo atividades que a gente gosta de fazer, investir no nosso bem-estar, é claro. Aproveitar esse tempo também, se for possível, para aprender coisas novas. Derrubei aqui algumas makes, mas tudo bem, não quebrou nada. E a gente pode ir aproveitando esse tempo para investir em aprender coisas novas, fazer um curso. Claro, né, se isso couber na sua rotina, porque eu sei que nem todo mundo consegue dar essa pausa ou pegar mais leve no trabalho. Mas se for possível, se você tiver tempo, é legal que a gente consiga investir um pouco o nosso tempo, né, nisso, de aprender coisas novas, fazer um curso, praticar algum hobby novo, alguma coisa interessante. Acredito que quando a gente passa o nosso tempo de uma forma produtiva, mas que também traga bem-estar, que respeite o momento que a gente está passando, acaba afetando de uma forma positiva a forma como a gente se enxerga. Esses questionamentos também podem ser combatidos com essas pequenas ações que a gente vai fazendo ao longo do nosso dia a dia. Bem que prontinha, gente. E como eu falei lá no início do vídeo, a autoestima não tem a ver só com aparência. Então pode ser que seja necessário que você busque uma ajuda profissional durante essa fase, não só para lidar com as questões da autoestima, mas também para lidar com outras questões que podem estar te angustiando nesse momento. Dúvidas sobre a gestação, questões do seu relacionamento que podem estar abalando o seu emocional, aquele medo de não conseguir ser uma boa mãe. Tudo isso pode ser trabalhado dentro da terapia. E a terapia é um momento ali em que você tem segurança para falar das suas angústias, das suas dúvidas, de uma forma segura, em que você vai ser acolhida e não vai ser julgada com isso. Então, é isso, gente. Adorei gravar esse vídeo aqui com vocês, bater esse papo mais descontraído. Espero que vocês também tenham gostado. Comentem aqui se vocês também estão passando por essa fase da gestação, como é que tá a sua autoestima. Aproveita aqui também para deixar alguma dica que possa ter te ajudado durante esse período. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos e também deixa o like se você gostou desse bate-papo. Até o próximo vídeo.